bem? Primeiramente, eu me chamo Raquel, eu sou formada em marketing pela Unicinos, sou técnica em marketing também pelo Senac, sou pós-graduada em negócios para o mercado digital e também sou pós-graduanda em Real Estate Business, que é pela FIA da USP, que é negócios para o mercado imobiliário. Eu trabalho já há algum tempo na área do mercado imobiliário, sou apaixonada por esse mercado, trabalho com lançamentos. Hoje eu gerencio um setor de marketing, dou consultoria e gerencio uma imobiliária também, tanto o setor de locação quanto o setor de vendas e marketing. Tá? Na verdade, o setor de vendas, para ser mais exata, eu trabalho com o planejamento de marketing deles. Então, falei um pouquinho de mim, vocês me conheceram um pouco, eu também não quero me estender. E hoje a gente vai falar de crescimento para o mercado imobiliário, estratégia de crescimento exponencial para corretor, para o mercado. A gente vai falar um pouquinho também de captação de clientes, tá? Então, eu vou passar aqui, a gente já falou um pouquinho de mim, né? O que eu vou falar? A gente vai falar um pouco sobre a mudança do mundo. Até hoje a gente estava conversando sobre isso, que há 10 anos atrás, né, indo bem longe, há 10 anos atrás o mercado era completamente diferente. Meu marido vem ele foi diretor, gerente de grandes imobiliárias também. Hoje ele tem a imobiliária dele. Então ele pegou um tempo em que a corretagem era totalmente diferente, a venda do mercado imobiliário era totalmente diferente, era um contato muito direto com o cliente, então tu tinha uma oportunização maior de converter aquele cliente, né, em venda. Hoje tudo é muito mais rápido, então a gente tem que captar a atenção do cliente muito mais rápido também. E resumindo, assim, tem um estudo que fala que na mídia social nós temos até 5 segundos, que é o tempo de rolagem da barra ali, se interessar, né? Geralmente vai a 2 segundos, né? Rolou a barra, para trazer esse cliente. Se tu não colocar uma mensagem interessante, se tu não colocar uma imagem, né, que seja relevante para o cliente, tu passa despercebido. Então, isso é uma das coisas hoje em dia que a gente não tem mais a oportunidade, né, de ter aquela compreensão de quem é nosso cliente, sentir quem é ele, fazer aquela transmissão de sentimentos direto. Tu tem que fazer isso tudo através de uma telinha de telefone, ou computador, notebook, enfim. A minha área, como eu já disse, né, é uma área focada nisso, né, em captar o cliente, fazer o lançamento do produto, colocar o produto no mercado e entender como que eu faço ele parar naquele momento lá e olhar a minha tela. E para isso a gente também vai falar um pouquinho de quem é o cliente, né, de com quem que a gente está lidando naquele momento. Tá? Aqui a gente está falando da jornada do consumidor, então antes da internet. Como é que era? Ele tinha um aprendizado e a descoberta, né? Que era quando ele conhecia aquele produto. Eu vou dar um exemplo bem rapidinho, até que eu estava vendo ontem, não é do mercado imobiliário, mas se encaixa muito. Há muito tempo atrás, né? Quando a Red Bull foi lançada, então eles não tinham dinheiro para o marketing, eles não tinham poder aquisitivo para o lançamento desse produto, só que eles precisavam colocar no mercado e o Red Bull ia competir com grandes marcas, com sabores muito melhores, porque é bem exótico o sabor do Red Bull, apesar de eu ser apaixonada pelo Red Bull. Então, o que eles fizeram? Eles precisavam, né, que o cliente fizesse a descoberta desse produto, né, o aprendizado que aquele produto era interessante para eles que eles se tornassem consumidores. Então, eles pegaram e tiveram a sacada de encher as lixeiras de Londres, se eu não me engano, de encher as lixeiras de Londres com latas vazias da Red Bull. Então, várias lixeiras, o que era de graça também, né? Afinal, ia para o lixo. Então, o que eles fizeram? Eles entupiram Londres, né? Como eu disse, se não me falha a memória, era Londres, com as latinhas. Então, quando as pessoas passavam, elas se perguntavam, poxa, o que é isso? Meu Deus, teve uma festa aqui. Ou, gente, o que está acontecendo? Quem é a Red Bull? O que é a Red Bull?
E foi uma sacada de marketing tão grande que a Red Bull estourou. Então, essa é a primeira parte. Eles geraram a necessidade, né? Eles fizeram a parte ali do aprendizado e a descoberta do marketing, tá? Então, desculpa de novo, tá? Eu tive que parar um pouquinho aqui o vídeo, mas vamos seguir. Eu acho que eu estava na parte, então, em que eles fizeram com que as pessoas tivessem curiosidade em entender por que aquele produto lá era tão relevante, mesmo sendo um produto totalmente desconhecido, e foi assim que eles geraram o valor do produto, né? Então, depois entra a parte aqui do reconhecimento do problema, que foi onde eles entenderam assim, tá? Qual é o nosso problema no mercado? Então, hoje, o nosso problema do mercado imobiliário é o que eu acabei de falar. A gente tem um curto prazo de tempo, são segundos, para fazer com que o nosso cliente entenda o que há 5, 10 anos atrás, tu tinha uma hora, né? Tu estava lá no plantão de vendas, o cliente ia até você. Então, ele já era um cliente quente, né? Extremamente quente, porque ele entrava no plantão de vendas e ele sentava e ele buscava muita informação e ele tirava dúvidas, tu podia apresentar decorado. Então, já nessa situação, hoje, a gente não tem. E o nosso problema é esse. Então, a gente reconheceu o problema aí, tá? A consideração da solução, tá? O que a gente entende como a solução? Antes era sanar as dúvidas do cliente e mesmo que ele ficasse indeciso, era trabalhar propostas. Então, tu deixava aberto para propostas ali com eles, tu falava que tu tinha um contato direto com a construtora, que tu poderia conseguir algum tipo de desconto na documentação, ou dependendo até o padrão construtivo, conseguir a documentação de graça, né? Que hoje a gente consegue isso em alguns patamares de lançamentos. Então, isso era uma das facilidades que a gente tinha, né? As considerações da solução. E a avaliação e a compra é o que eu acabei de falar, que nós tínhamos muito mais facilidade. Por quê? Porque a gente levava o cliente até o produto, fosse por um decorado, fosse por uma maquete, a gente fazia com que o cliente sentisse, né, a necessidade do produto, como que era aquela experiência dele em vivenciar aqueles minutos dentro de um decorado, ou olhando a maquete, se imaginando ali dentro. E hoje a gente não tem mais tanto isso. Por quê? Porque a primeira jornada do nosso cliente é digital, né? A maior parte é digital. Depois disso é que ele toma a decisão de ir até o plantão, de ligar ou de mandar uma mensagem pelo próprio Facebook, se cadastrar em alguma landing page, ou se cadastrar também pelo formulário, tá? Então, essa é a diferença da jornada do nosso cliente há uns anos atrás, né? Antes, a gente não pode falar antes da internet, na verdade. Digamos que antes da explosão da internet, da disseminação da informação da internet, do on-life, que a gente chama, que é a vida conectada, não é mais online nem offline. Agora, em 2022, né, 21 e 22, a gente está vivendo o on-life, que é realmente a nossa vida conectada. Essa semana passada eu estava num restaurante no shopping e eu dei uma olhada assim na volta, todo mundo assim. E eu trabalho com internet, eu trabalho muito com internet, então tem horas que eu quero ficar longe. E eu e meu marido, a gente tem uma relação muito boa, a gente conversa muito, porque nós somos do mesmo mercado, então a gente conversa, passa o tempo inteiro tendo ideias, conversando, trocando informações sobre o que aconteceu do dia, problemas que ele tem, eu consigo resolver ou não, e vice-versa. E daí eu olhei pro lado e todo mundo estava aqui, né? Aí, ao mesmo tempo que eu pensei, nossa, que coisa desagradável, eu pensei, nossa, que facilidade que a gente tem hoje em vender também. E eu fiquei pensando, tá, vamos dar uns 50% nesse ponto, né? Então, isso é uma das coisas sobre a jornada, a diferença da jornada do cliente. A estratégia de empresas, tá? Como adaptar quando que o jogo muda, né? Então, a gente fez essa questão de Facebook, Instagram, Google, LinkedIn,
A gente tem hoje uma gama de mídias para a gente conseguir trabalhar estratégias, né? Então, a gente tem aqui uma parte que a gente fala das mídias, tá? Que vai para o corretor, para o call center, né? Para o atendimento pessoal. E aqui a gente fala dos vendedores, né? Que guiam essa jornada. Então, são os corretores que trabalham essa jornada do cliente. Lembrando, gente, que assim, ó, existe uma jornada também em imobiliárias, algumas construtoras que têm house, que eles têm um tipo de pré-venda, que em alguns lugares é a recepção, em outros lugares é um pré-vendas mesmo, e a gente precisa estar qualificado para esse tipo de atendimento. Por quê? Porque o cliente ele já tomou uma decisão em segundos. Então, ele tomou uma decisão em segundos, ele preencheu um formulário, ele passou desse formulário para quem está acessando e extraindo essas informações. Só que nesse meio tempo, o que ele fez? Diferente de um tempo atrás, né? Que ele tinha que pegar o carro, o ônibus e ir até a imobiliária, plantão de vendas, e depois ir até outra, e uma hora ele desistia e dizia, não, peraí, eu tô muito cansado, tá muito calor, tá muito frio, tá chovendo. Diferente disso, ele acessa o telefone dele, né? E ele pega aqui e bota 1, 2, 3, 4 e compara os preços. E quando entra esse cliente pelo nosso pré-atendimento, atendimento ou afins, eles têm que ser muito bem treinados para eles entenderem que a gente tem um curtíssimo prazo de tempo para transformar esse potencial cliente em um cliente, né? Ou melhor, para transformar esse lead num potencial cliente, para depois o corretor transformar ele num cliente. Então, essa parte é muito importante vocês pensarem muito sobre isso, sobre treinar esse primeiro atendimento de uma forma em que o cliente que está ali, né, o lead ainda, ele aceite que ele seja passado para um corretor, tá? Isso é muito importante. E para isso, existe a comunicação. Geralmente ela é feita por WhatsApp hoje em dia, né? A gente tem uma pesquisa aqui que nós fizemos que a maior parte das pessoas elas preferem o WhatsApp porque elas conseguem falar pelo WhatsApp fazendo qualquer outra coisa. Então a otimização de tempo delas é muito maior. Então isso é um ponto. Então quando a pessoa escreve ali, vamos começar do básico, erros de português, acentuação, grafia, tudo. Tá? A gente tem que pensar muito nisso, porque esse é o primeiro impacto que causa no cliente. Ele vai olhar e vai dizer, tá, gente, peraí, olha, né, a partir do momento em que ele escreve ansiedade com C, um exemplo, ou qualquer outra coisa desse tipo, ele já faz o cliente já faz a primeira avaliação sobre a imobiliária, sobre a construtora, sobre o corretor, e ele diz, não, peraí, eu não vou largar uma compra que seja ela de 130, 40, 50, 150 mil aí ou para mais, na mão de uma pessoa que não consegue nem escrever corretamente. Então, assim, sendo muito direta nisso, eu acho muito importante vocês tomarem esse cuidado. Tem várias técnicas para isso, muitas técnicas muito legais, são bem legais, são muito acessíveis. Elas agilizam muito o atendimento, então eu uso muito essas técnicas nas minhas consultorias, porque eu treino recepção, eu treino locação, eu treino as pessoas para atender, tá? Eu também treino os próprios corretores para fazer o seu marketing, isso é bem legal, mesmo dentro das imobiliárias. Eu sou uma pessoa que eu incentivo muito os corretores a fazerem seu próprio marketing, mesmo quando eles estão atuando dentro da imobiliária, porque é uma disseminação da informação, né, ampliada. Então, eu também ensino como vincular o marketing do corretor ao marketing da imobiliária. Então, isso vocês têm que pensar muito, 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 que a primeira impressão é a que fica, né? É uma transmissão de sentimentos por uma tela, tá? Então, esse é um ponto aqui, gente, passando dos vendedores, do guiando ali. Então, aqui, ó, 60% da decisão de compra já foi tomada antes da primeira conversa com o vendedor, tá? Só que, novamente, né, gente, lembrando sempre que o atendimento, seja ele de pré-venda ou recepção, ele tem que ser o primeiro atendimento refinado. 90% perfeito, que a gente tem que usar aquela mágica dos 10, né?
Então, a gente bota aqui para o contrato mais receita, né? Que daí é onde a gente já está passando lá a gente já passa para o corretor e é onde ele, junto com o diretor ou gerente comercial, passa para a finalização da venda, tá? Quando, gente, eu tô falando de cliente, eu tô falando de personas. Só que existe uma diferença, tá? Porque eu já ouvi gente me falar assim: ah, não, mas eu sei quem é meu cliente. Eu tenho um público-alvo. Porque hoje em dia é muito fácil tu estudar marketing. Só que existe uma diferença, tá? E isso como é que eu vou usar essa palavra sem ser grosseira? Ele prostitui nosso mercado. Não tem outra palavra para definir, né? Ele prostitui o mercado do marketing. Então, o que acontece? A persona, ela não é o teu público-alvo. Ela é um pouquinho mais aprofundada, e isso é muito importante vocês conhecerem, tá? Porque o teu público-alvo, ele é um público, um exemplo, que tem ali que a maior parte do mercado imobiliário, de determinado padrão, né, baixa renda, digamos assim, ele é um público de 25 a 35, no máximo 40 anos, que está adquirindo seu primeiro imóvel, que está trabalhando no seu primeiro, segundo emprego ali, assinou a carteira, já tem um fundo de garantia razoável, tá casando, tá indo para a faculdade, quer morar em outra cidade, então está financiando um imóvel também, fazendo o primeiro investimento. Então, esse é o teu público-alvo, né? Eles trabalham em indústria, dependendo da região, eles trabalham em indústria, eles são estudantes, eles são, a maior parte deles são mulheres na tomada de decisão. Então, isso é o teu público-alvo. Agora, quando a gente está falando de persona, nós estamos falando de montando um avatar, tá? Tá, mas na extração do teu público-alvo, quem é ele? Aí tu começa. Ele é o João, ele tem, daí tu pega uma média de idade, ele tem ali 30 anos, ele é casado com a Maria, ele gosta muito de sushi, ele visita muito shopping no final de semana, ele tem 2 filhos, vamos lá, ele gosta muito de carros. Pronto, tu definiu a tua persona. Tua persona é o João. Por quê? Porque é com o João que tu vai se comunicar. Então, toda vez que tu estiver fazendo a tua campanha, toda vez que tu estiver apresentando o teu imóvel, publicando o teu imóvel, tentando converter um cliente, tu vai estar tentando converter vários Joãos, né? Então, é com eles que vocês vão falar de verdade. Essa é a diferença entre o público-alvo, que é amplo, né? Que é o padrão do que tu está vendendo, e a tua persona, que é o cliente que vai comprar o teu imóvel. Então, quando tu fala em público-alvo, tu faz isso aqui. Quando tu fala em persona, tu faz isso aqui. Porque tu está dizendo, eu posso vender para todos esses, mas eu vou vender para esse. Essa é a diferença. Tá? Aqui a gente já falou por que a gente constrói, né? Então, por causa porque eu posso vender para todos, mas esse aqui é o que vai comprar, tá? Aqui a gente está falando também dos perfis diferentes que são significativos, gente. Então, isso é uma coisa bem importante, porque ao mesmo tempo que tu está definindo que o João é a tua persona, tá? Tu tem que entender que é a Maria, que é a esposa dele, que é a tomadora de decisão. Então, essa é a diferença entre os dois. Até porque na hora que tu for se comunicar com ele, tu tem que ter expertise de que tu tá naquele momento tentando transmitir um sentimento para eles de satisfação, felicidade, emoção, aquisição. Então, tu não pode falar para o João que ele vai ter um apartamento ali ou uma casa para ele dar festa, porque tu sabe que ele gosta de festa, que ele vai poder, pensa, tem churrasqueira, tem isso, tem aquilo, vai poder viver com a casa cheia. Só que a Maria não gosta disso. E isso é um conflito entre os dois. Então, é importante, isso é outra coisa que eu falo muito nos meus treinamentos, eu ensino muitos métodos,
vai lá no Facebook antes, dá uma olhadinha, vai no Instagram, dá uma olhadinha, sabe? Isso é importante tu saber com quem que tu tá lidando, quem é o teu cliente naquele momento, entender que a Maria é uma pessoa mais delicada, que o João é uma pessoa mais extrovertida, ou que o João é uma pessoa mais delicada, mais quietinha, a Maria é uma pessoa festeira, porque tu vai achar um meio termo na hora de conversar com os teus clientes, sem acabar conflitando, tá? Então, aqui, ó, é preciso coletar quais informações, quem é o seu potencial cliente, característica física e psicológica, acabei de falar sobre isso, que tipo de assunto interessaria para ele sobre o seu setor, muito importante, é o que eu falei agora há pouco também, tá, gente? Muito importante falar sobre isso, fazer com que o cliente, na verdade, uma coisa bem importante também, isso é outra coisa, perguntas gatilhos. Faz com que o teu cliente venda o imóvel para ele mesmo. Então, como é que tu vai fazer isso? Tu vai fazer perguntas gatilhos para ele provar, para ele que aquele imóvel é importante. E tu vai ver que ele vai falar muito mais e tu vai escutar muito mais. E a cada objeção dele, tu vai ter uma resposta. Por quê? Porque ele falou muito, tu captou informações nesse muito, aí lá no final ele vai ter uma objeção. Quando ele tiver, tu vai pegar toda a informação e tu vai trazer uma solução para ele. Então, isso é uma coisa bem importante, tá? Quais são as atividades mais comuns que ele realiza, tanto pessoalmente quanto profissionalmente? Gente, falei disso agora há pouco também, tá? Quando eu falei de festas, quando eu falei, né, de um gostar e outro não. Então, eu volto a falar, né, que correlaciona tudo. É muito importante que você saiba quem você vai atender, até porque hoje a gente tem essa facilidade, né, de marcar o horário com o cliente. Então, saiba quem tu vai atender naquele momento, tá? É muito importante que tu se torne parte do cotidiano dele. Que ele se sinta à vontade contigo, que ele te olhe na tua roupa, que ele te olhe no teu corte de cabelo e que ele se identifique contigo, tá? Porque a venda, ela começa com a identificação do produto e do corretor, do vendedor, tá? Se não tiver essas duas identificações e sair uma venda, é porque ele queria muito, tá? Qual o seu nível de instrução? Lembra quando eu falei lá no início sobre o pré-atendimento, né? O primeiro contato do cliente, demonstrar uma falta de empatia, de instrução, de conhecimento ortográfico. Isso serve também para corretagem, gente, pelo amor de Deus. Já trabalhei com equipe que tinha esse problema e a gente achou ali um meio termo para resolver isso, né? Existem sim treinamentos focados no mercado imobiliário para solucionar esse problema, né? Treinamentos de português, de redação, de escrita, de verbalização. Então, isso é bem legal. Foquem em trazer isso para suas equipes, ou você, corretor, para trazer isso para a tua vida, tá? Porque esse contato com o cliente, imagina, ele está botando na tua mão todos os documentos dele, ele está botando na tua mão uma parte da vida dele, num sonho, né? Que naquele momento é o mais importante para ele. Nós brasileiros, a gente cresce com algumas coisas que nós temos que adquirir, e a primeira é que os nossos pais falam muito, né? A casa própria. Então, eles falam muito sobre a casa própria e aquilo cresce como um sonho para nós, né? Então, imagina, aí tu atende e tu fala, não, nós pode marcar. Aí eu penso, nós não pode marcar nada. Porque nós não vai marcar para eu largar 150, 200 mil na sua mão agora, ou 500, enfim, né? 500, 1 milhão. Então, pensem muito nisso, principalmente na escrita. Eu sei que é muito complicado falar disso, mas, como eu disse, existem cursos, treinamentos focados só nisso. É uma empresa, eu conheço, já li muito sobre uma empresa de Santa Catarina, que tem, inclusive, um sucesso nessa parte, que dá treinamentos. Tá? Que tipo de informações ele consome, quais os veículos? Gente, isso é muito importante. Entra na parte da persona, tá? Quem é ele?
Ah, ele é o fulaninho que vai em sushi e shopping. Então a gente já consegue deduzir o tipo de informações. Se ele vai em shopping, ele gosta muito de loja. Se ele gosta de loja, ele gosta de marca, né? Tem muita marca em shopping. Então a gente já consegue entender um pouquinho aí de quem ele é. Ah, ele vai muito em sushi. Poxa, a gente já consegue entender um pouco do perfil dele gastronômico também, né? Então isso é bem importante, assim, é a gente ali definindo a nossa persona, né? A pessoa que vai comprar, quais são os tipos de veículos também que ele vai estar, né? Páginas que ele segue, por exemplo, vou dar eu não sou adepta muito ao TikTok, né? Mas tem gente que é muito adepto. Então, essa é a diferença, né, dos veículos de comunicação. Eu não assisto Big Brother, mas eu sigo a página do Big Brother. Porque, para mim, eu sou uma pessoa que eu tenho muitas demandas, né? Eu faço pós-graduação, eu dou treinamento, eu dou consultoria, eu sou gerente. Então, eu sigo a página, uma porque eu sou da área da comunicação, preciso estar informada, mas isso não é desculpa. Então, assim, quando tu define o teu público-alvo, tu entende que ele não assiste Big Brother, mas que ele segue as páginas do Big Brother, né? No caso de produtos B2B, qual é o tipo de empresa que compra a sua solução e qual o cargo de quem compra? O que é o B2B, gente? Vamos falar de investidor, tá? É o cara que tu tá vendendo para ele revender. Então, ele está comprando hoje para investir naqueles imóveis para depois ele vender com valor agregado, principalmente quando o imóvel é na planta, né? Quando a gente fala imóvel na planta, a gente sabe que, principalmente ali no estouro do lançamento, a gente tem preços, valores muito acessíveis, que muitos investidores chegam e arrematam com um pagamento à vista, para depois gerar um lucro, né? Às vezes até de 100% nesse empreendimento, tá? Então, e qual o cargo, né, de quem compra? Como eu acabei de falar, a gente sabe que são investidores, mas esses tempos teve um jogador que ele fez uma compra, lançou o produto, ele fez a compra, arrematou aqueles produtos, uma grande parte, para esperar valorizar e revender, né? Então, deu o tempo da valorização e ele realmente revendeu a mais de 100%, então, do que ele pagou. Então, isso é muito importante, a gente entender aonde que eles estão, né? Quem são eles, o que que eles fazem. Então, isso quando a gente fala do B2B, tá? Quem influencia suas decisões, né? Quem faz a influência da tomada de decisão da compra. Gente, primeiro, quem faz a primeira influência, se é casal, a maior parte da influência é a esposa. A gente sabe que tem estudos sobre isso, né? E a segunda influência é o corretor, o vendedor. Fato, porque é ele que vai ter todas as respostas para as objeções, tá? Aqui, ó. João possui 28 anos. Possui uma microempresa há mais de um ano. Isso aqui eu trouxe nesse PDF como um exemplo para vocês. Esse PDF vai estar disponível para vocês usarem e substituírem as informações. Usem, gente, usem, tá? E definam ali, inclusive, para cada empreendimento, né? Porque a gente tem imobiliárias ou construtoras que elas trabalham com padrões diferentes, né? Padrões construtivos. Então, isso é muito importante. Usem para padrões. Criem padrões do João. João 1, João 2, João 3, tá? São Casa Verde e Amarelo, são faixas também que a gente pode usar, tá? Aqui, quais são os sonhos desse potencial cliente? Então, a gente falou um pouquinho disso também, né? Que eles entregam esses sonhos nas nossas mãos, que a gente tem que compreender quais são os sonhos, as necessidades deles, que a gente tem que deixar ele falar muito mais e escutar muito mais, para entender quais são as expectativas, os sonhos e as objeções, tá? Quais são os medos? Isso é muito importante também. Ter essa transmissão de sentimentos, essa empatia para entender o medo dele. Gente, se coloquem no lugar dele. Por segundos, vivam a vida dele, se perguntem
como é que seria para vocês se vocês tivessem aqueles medos, porque vocês vão saber responder para ele. Vocês vão linkar isso à venda e vão saber trazer a solução, tá? Quais as suas dificuldades, desafios e obstáculos? As dificuldades deles é financiamento, ter o valor integral porque o desconto é maior, não ter certeza se ele vai conseguir pagar em 1, 2, 3 vezes, né, dependendo do tipo de venda, não saber se ele vai conseguir ter um imposto de renda para financiar o imóvel, quando a gente fala de Casa Verde e Amarela. Vou tomar um pouquinho d'água, porque estou falando bastante, tá? Quais são os desafios dele também, né? Então, são diversas situações. Aqui, quais as dúvidas e objeções que ele costuma ter? Gente, também vou pular essa parte, né? Me adiantei, falei bastante sobre isso, sobre voltando você mais ouvir do que falar. Eu dou também treinamento sobre isso, por isso que eu tenho um negócio chamado Falar é Fácil para o mercado imobiliário, que tem uma frase que eu uso muito, que não é o que você fala, é como você fala, tá? No que a persona acredita e no que não acredita. Isso é muito legal também, porque tu consegue entender do teu cliente, do que tu tá falando, o que ele não tá levando muito a sério, o que ele tá descrédulo, quando tu fala que vai dar tudo certo, que ele vai conseguir. Gente, a gente tem que ser positivos, né? Mas nós também temos que passar credibilidade e confiança, tá? E o brasileiro, por si só, já é um pouco desconfiado. Então, ele gosta da verdade. E não é o que tu fala, é como tu fala. Então, é importante nós deixarmos ele muito à vontade, passarmos sim as possibilidades de dar certo ou errado, mas de uma forma segura, né? Sempre falando, se der, como diz minha mãe, se não der certo, eu estou aqui. Existe mais N possibilidades da gente conseguir concluir esse processo. Então, nós vamos tentar todos, fica tranquilo, nós estamos aqui para te assessorar. Isso é muito importante, ele se sentir amparado, né? Ele é uma criança naquele momento e tu é o adulto. Então, isso é muito importante tu entender. Você é o adulto e ele é uma criança, tá? O que ele já tem e o que ele ainda não tem. Quando o cliente chega até você, tu tem que perguntar para ele todas as informações que ele já tem do imóvel, de financiamento, de compra, tudo, tá? A partir dali, depois que ele falar tudo, tu vai perguntar as dúvidas, tá? E as tuas dúvidas sobre todas essas tuas perguntas? Aí é o que ele não tem. Então, tu já entendeu tudo que ele entende, tudo que ele compreende, né? E tu vai compreender depois do que ele não sabe e começar a sanar essas dúvidas devagar. Então, e sempre, isso é outra coisa, utilizando nomenclaturas que ele compreenda, porque a gente tem que entender que nós temos conhecimento, ele não, né? Muitas vezes, ou melhor, ele pode até ter, mas o nosso mercado, quem detém as informações somos nós, técnicas, tá? Vamos passar aqui para o próximo. Aqui, ó, quando a gente fala, tá, da conversão desse cliente, então, a gente fala, né, no momento em que a gente atrai, que foi quando a gente falou lá atrás, no início, quando eles se tornam os visitantes, que eles vêm até nós, quando eles são os leads que a gente está tratando e quando eles se tornam os clientes, né, que eles estão fechando. Então, a gente falou aqui de converter, relacionar, vender, analisar. Por que eu trouxe também esse aqui? Porque eu vou deixar o slide disponível depois para vocês, o PDF, e utilizem isso aqui. Existe o CRM, né, Jornada do Cliente também, que eu implanto muito nas imobiliárias, algumas que não têm, eu implanto essa jornada de outras formas também. Eu tenho muitas ferramentas que eu utilizo de parceiros que são muito acessíveis financeiramente e vocês não têm ideia do quão vocês conseguem enxergar clientes que vocês descartam e como vocês conseguem, com esse funil aqui, trazer de volta esses clientes. E é um percentual muito significativo de clientes que vocês conseguem realmente trazer de volta. E entender também por que ele ficou tão pouquinho tempo em cada uma das fases. Ou muito tempo, né?
Aqui, eu trouxe 7 formas de fidelizar o cliente no mercado imobiliário. Então, aqui eu falo um pouquinho sobre os benefícios de se fidelizar um cliente e que são inúmeros e podemos citar alguns. Os benefícios de se fidelizar o cliente são inúmeros e podemos citar. Fidelizar agrega valor à sua marca. Então, a partir daquele momento, tu se torna referência para ele. O que é referência? A tia veio morar na cidade. Ele vai indicar. O meu marido vendeu recentemente três altos padrões que ele não vende mais, mas um cliente dele que comprou um tempo atrás dele queria que ele vendesse para o pai dele. Ele foi lá e vendeu para o pai dele. O pai dele tinha uma irmã que queria vir morar no mesmo condomínio. Trouxe essa cliente para o Diego também. Por quê? Porque ele fidelizou esse cliente a eles, passou credibilidade, falou que poderia ou não dar certo, e hoje eles só compram com ele, tá? Vamos para o próximo aqui. Permite receber padrões de consumo do seu cliente, proporcionando assim ferramentas para campanhas mais eficientes. Gente, vocês vão receber muito feedback, tá? Então, vocês aqui diz, permite receber padrões de consumo do seu cliente. Vocês vão receber muito feedback e também vocês vão compreender muito qual é o padrão de compra daquela família, como eu acabei de comentar do meu marido. E vocês vão saber como trabalhar o marketing para essas pessoas. Então, isso é muito importante, tá? Clientes fiéis fazem propaganda da sua imobiliária, né, ou do seu serviço, de forma gratuita. Falei sobre isso agora há pouco também. Aumenta os pontos de contato com seus clientes e as oportunidades de se comunicar com ele. Isso torna eles mais próximos de vocês. Vocês vão ter eles na base de WhatsApp, Facebook, no Instagram. Isso geralmente acontece quando fideliza ele, porque ele se torna teu amigo. E não só o amigo, né? Ele pode se tornar realmente parte do teu círculo de amizade. Inclusive, esse cliente, nós saímos para jantar com ele esses dias, com ele e com a esposa dele. Nós somos os primeiros a saberem que eles estavam grávidos. Permite se antecipar as mudanças de comportamento do mercado. Então, isso é outra coisa. Vocês vão conviver tanto com eles que vocês vão entender, que eles vão compreender que eles vão estar dizendo, não, mas agora a gente está querendo investir, não mais comprar. Então, assim, nós pretendemos investir em 2, 3 apartamentos, porque agora a gente decidiu ter um bebê, e nós queremos começar a fazer investimentos para o futuro. Então, isso é outra coisa. A gente pretende agora começar a viajar, então, para isso, a gente quer comprar uns 3 apartamentos para alocar. Vocês começam a compreender que está existindo uma mudança no círculo dos clientes de vocês. E aqui, né, por fim, estreita o relacionamento com seus clientes. Como eu falei agora há pouco, vocês acabam se tornando parte deles, parte da vida deles, parte do Facebook, do Instagram, do círculo de amizade. Tá, pessoal? E aqui, então, a gente encerra por hoje essa aula, né, esse treinamento. Fico à disposição de vocês, como eu falei agora há pouco. Me sigam na página da Falar é Fácil, tá, gente? Eu trabalho com consultoria, eu trabalho com assessoria, eu dou treinamentos. Então, me conheçam um pouquinho também. Se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer coisa, eu não cobro para responder perguntas, tá? Então, vão lá na minha página, deixem as perguntas, eu respondo nos stories para vocês, eu respondo no particular, fiquem à vontade, tá? Como eu disse, vai ficar disponível esse PDF para vocês, acredito que eu vou deixar um link na minha página, qualquer coisa me chamem lá que eu envio para vocês, tá bom? Então, até mais. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa as interrupções aqui também, né? Estou na empresa e aquela coisa de gerente, o tempo inteiro, né? São filhos, são dependentes, tá bom? Até mais e boa semana.